Bom dia, bom dia, bom dia, segunda-feira. Eita, nós. Vem que vem. Ô, querido Jordano, já tá aqui nosso convidado. Meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Que alegria. Márcia também, minha branca já tá aqui. Analice, terapeuta. Fogo Sagrado, Ana Queiroz. Muito bem. Jordano, querido, eu vou pedir a você aqui, você já está me pedindo solicitação, eu vou já te convidar logo para entrar, porque eu quero aproveitar o máximo aqui todos os momentos com você, cara. Vindo, viu? Ah, que gostoso. Muito bem, Ana, bem-vinda. Ei, Jordano, Tudo bom? querido, Bom que dia, meu alegria. caro. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, e Seja muito você? bem-vindo, viu? Tudo ótimo, graças a Deus, que bom. Chegou o dia, né? Chegou, chegou. Rapaz, que Tá bom, boa aí a cara. minha visualização? Tá boa desse jeito? Eu tô acertando a altura do Tá, tô celular te aqui? ouvindo super bem, tô te vendo, te reconheço, tá tudo certo, viu? Deus tá bem. Que bom, pô, você tá com uma expressão boa aí, ué. Pra segunda-feira, despertou bem, tá Então, tudo bem, pois ué. é, claro, um bom café, né? Quem não começa bem com um bom café, né? É verdade, rapaz. Você sabe que a gente está nessa jornada aí, já vão fazer dia 13 de maio agora, fizeram 60 dias, sabe? Que a gente tá. Nós íamos agora para o Brasil dia 6 de junho fazer a terceira turma do Reprogramando Hábitos presencial. Ah, que legal. E temos algumas pessoas que estão aqui conosco que já estavam, inclusive, inscritas aí, a nossa querida Maria Helena, que está nos acompanhando aí nessa jornada. E em razão de tudo que aconteceu aí ao redor do mundo, né, a gente suspendeu o treinamento presencial e vamos fazer uma jornada online no dia 6 de junho, para aquelas pessoas que se inscreverem de forma gratuita e tudo, para que a gente possa trazer um pouco dessa metodologia de hábitos, né? E rapaz, Uhum. quando eu tomei contato aí com você, com a escolha que você fez na sua vida de olhar para esse tema, né, que tem despertado tanto interesse ao redor do mundo, né? A gente vê pesquisas aí que realmente as aulas que tratam da psicologia positiva, do tema felicidade, como tem despertado interesse, né, Jordano? E aí eu falei, não, eu quero muito conhecer o Jordano, quero muito escutá-lo, porque realmente uma coisa que me chamou muita atenção, cara, é que você traz a sua graduação a química, né? Eu falei, é o segundo Pois alquimista é. que vem falar sabe, que vem falar dessa coisa do hábito e que vem da química, né? Nós tivemos aqui a Arlete, não, desculpa, a Antonieta, que você conhece, que é uma química Uhum. que hoje fala de sexualidade. E você também, com essa graduação da química, vem falar da felicidade, né? Que legal isso, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Como é que você chega aqui para estar conosco? Ah, eu chego muito alegre, né? Feliz, né? Com a oportunidade. Sou muito grato também pela abertura que você deu para a gente conversar aqui, né? É uma grande alegria falar sobre esse tema, porque acho que é um tema da minha vida, né? Como você falou, né? A minha formação é em química, né? Eu usei boa parte da minha vida até agora na química, mas em algum momento faltava alguma coisa, né? Uau. E esse alguma coisa que faltava, que me intrigava, era a questão da felicidade. Uau. Então, acho que o que estrutura um pouco a nossa conversa aqui foi o TCC que eu escrevi quando eu fiz a pós-graduação em psicologia transpessoal. Né? Eu escolhi falar sobre esse tema, mas não foi a primeira vez, né? Não Aham. foi à toa que eu escolhi esse tema. Já tinha muitos passos dados antes, né? Uhum. Então, acho que é por isso que talvez encante, né? Porque é uma escolha de alma, que é uma construção, né? O TCC é um tijolinho dessa construção. Aham. Aham. E isso passou, claro, por uma reorganização da vida inteira, né? Bem, hoje eu estou Aham. atuando full-time como terapeuta, como professor de Reiki, né? E todas essas Uau. escolhas foram se alinhando no sentido de o que me faz feliz, né? O que será que faz as pessoas felizes, né? E acho que Nossa. entender isso, cara, é essa jornada. Isso é um aprendizado de uma vida, sabe? A felicidade não é algo pronto que você compra e é definido assim, né? A felicidade é algo multidimensional, né? E é Nossa, eu sobre quero. isso que eu gostaria de falar hoje.
Eu quero muito te ouvir, eu só quero te apresentar, então, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Cada um de vocês seja muito bem-vindo aí, muito bem-vindo mesmo. Lucimara, querida, Angélica, João Felipe, Luzia, cada um de vocês, a Maria Helena, nossa querida, meu parceiro aí no Brasil, Gustavo Sansi, cada um de vocês sintam-se muito acolhidos, né? Jordano é um querido colega transpessoal que realmente, assim, doutor pela Unicamp e escolheu fazer da sua vida um caminho onde, como ele bem disse agora aí, colocando cada tijolinho nesse caminho, né, para buscar a felicidade em cada passo e não em algum lugar específico, né, Jordano? Sinta-se super acolhido aqui nesse espaço do Reprogramando Hábitos. Tudo isso aqui foi construído com muito carinho pela Márcia, pelo Gustavo, por mim, para que a gente pudesse sim, né, ter a oportunidade de conhecer pessoas como você que estão se disponibilizando o seu tempo para agregar e tocar a vida do outro. Esse espaço é seu, eu estou aqui com você, querendo com uma escuta muito ampliada, uma escuta de alma, para que você possa realmente trazer aquilo que vem no seu coração. Então, fique super à vontade, viu? Gratidão, Fabrício, gratidão. Eu vou te pedir, inclusive, se você quiser me interromper e fazer perguntas ao longo, tá? Se o pessoal também fizer algumas perguntas, manda bala, a gente assim fica uma troca, né? Vamos fazendo assim, tá? Eu vou seguir mais ou menos aqui a apresentação que eu fiz do meu TCC, né? Que ficou bem legal, é uma boa estrutura, eu vou seguir mais ou menos essa lógica, mas a gente vai adicionando coisas, né? Ok. Bom, eu acho que a gente poderia começar, né? Pegando esse gancho da química mesmo, né? Eu passei por uma grande transição de carreira, né? Isso antes, né? De vir fazer a pós e tal. Muito por escolha, né? Muito por escolha. E foi extremamente desafiador. Eu aprendi muito com esse processo, né? Eu tive mudanças de emprego, né? Passei por uma demissão, passei por uma nova empresa muito diferente da que eu estava antes, passei por um período enorme de reflexão, até que eu resolvi tirar um ano sabático. Né? Foi nesse ano sabático que eu falei, eu vou fazer algo que eu realmente gosto, né? E que era o que eu realmente gostava, né? Estudar espiritualidade, estudar metafísica, estudar psicologia, que sempre ficou ali como hobby, como aquela leitura de final de semana, né? E de repente aquilo estava grande, sabe? Eu precisava muito dar espaço para isso. Né? Eu tirei esse ano sabático para fazer essa pós-graduação, né? Lá com a Vera Saldanha na Lubrate, concluí esse negócio, mas esse período, cara, eu vou te falar, viu? Ano sabático. Deve ter mexido muito, né? Mexido muito, né? E mexe por causa da nossa relação com o trabalho, né? Eu acho que a gente vive numa cultura, né, onde o nosso conceito de felicidade está muito atrelado ao trabalho em si, né? Então você vai, trabalha, tem sucesso e então você será feliz. Esse é o paradigma atual, né, que acho que motiva muitas pessoas. Eu também me motivava, né? Eu passei muitos anos da minha vida tentando trabalhar, ter muito sucesso, para então um dia conseguir a felicidade. Né? Dá para inverter essa ordem, né? Dá para inverter, exatamente, né? Isso foi o que eu descobri quando eu comecei a escrever o TCC e tal, comecei a olhar para isso, porque eu me sentia infeliz, cara. Eu tinha sucesso, ganhava dinheiro, tinha uma posição de prestígio na empresa e tal, né? Eu fazia muito bem o que eu fazia, gostava, mas, cara, não sei, faltava alguma coisa, sabe? Né? E quando eu comecei a mexer nessa dimensão chamada trabalho da vida, cara, minha vida virou de perna pro ar, e aí eu descobri realmente em quais cestos eu estava colocando os ovos da minha felicidade, sabe? Tava tudo numa só. Né? E eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo, né? E aí resolvi escrever sobre isso. Falei, bom, o que é essa tal de felicidade? Então, o que é importante para isso, né? E aí que eu fui estudar e acabou virando um TCC e sobre isso que eu quero falar hoje, né? E uma coisa que é fato, né, meu cara? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo persegue a felicidade, né? A gente faz as coisas, mas se a gente for olhar realmente qual é aquela motivação que está por trás, a gente pode ter uma primeira camada ali de consciência sobre aquele motivo, mas se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, tem algo mais primordial, né? Mais básico, que impulsiona a gente a fazer as coisas. E no fundo de tudo, lá atrás, está essa busca pela felicidade. A gente quer ser feliz, né? Mas como que a gente é feliz? Né? Quando a gente atende às nossas necessidades. Né? Então, a busca da felicidade está muito relacionada
a forma como que a gente escolhe atender às nossas necessidades mais primordiais, né? E aí a gente aprendeu a atendê-las através do trabalho, né? Como eu estava falando, o paradigma atual, né, que rege a nossa sociedade, assim, né? Qual que é o modelo idealizado pela sociedade de homem de sucesso, de mulher de sucesso? Esse cara, o que essa mulher tem que fazer, né, tem que ser para ter sucesso, então merecer a felicidade, né? A gente aprende, vem de fora isso, né, para a gente. Então a gente aprende que a gente tem que ter um bom emprego, ter uma boa casa, criar uma família, aquela família doriana, né? E aí, então, nós teremos felicidade. Mas a realidade não é bem assim, né? E aí a gente fica ali lidando, né, com um monte de atritos, com um monte de coisas que às vezes não aderem bem, né? Isso traz medo, traz sofrimento, né? E aí que foi legal que eu achei quando eu estava escrevendo o TCC, eu achei um artigo que falava exatamente sobre isso. Uau! Se a gente for ver bem, embora no Brasil isso não é muito comum, né? Aqui a gente tem essa coisa do trabalho primeiro, sucesso Sim. primeiro e por último a felicidade. E isso é tão presente que talvez a gente nem imagine que existem outras formas, né, de lidar com a dimensão trabalho. Mas na Europa já existem outros paradigmas. E é disso que esse cara fala, né, o Cabanas e o Sanches Gonzalez. Eles estudaram justamente essa mudança de paradigma, né? Não adianta você querer ir trabalhar para ter sucesso para então ser feliz. O que eles estão aprendendo é que se você não vier feliz de casa, você não vai ter sucesso, né? Você não vai fazer um bom trabalho, né? Então, é inverter as coisas, né? Então, primeiro você aprende a ser feliz, né? E aí, tudo que você for fazer, seja o trabalho, seja o esporte, seja o hobby, seja ficar em casa, na quarentena, né? Você faz a partir de um espaço de felicidade, né? Então, não é o externo que supre a sua felicidade, é você que se supre, né? E aí você, estando pleno, você pode oferecer isso para o mundo, né? Então, essa inversão de olhar da qual você traz, eu sinceramente, eu chego a ficar arrepiado aqui, porque é algo que eu tenho repetido tanto, sabe, na minha vida, né? Daquela coisa, você diz que é feliz ou age feliz, e você falou uma palavrinha aí que, para mim, resume muito, né? Que quando você encontra o que é necessário para você, qual é a sua necessidade, aquilo que é necessário para o Giordano é diferente do que é necessário para o Fabrício, é diferente do que é necessário para a Márcia, para o Gustavo, ou seja, o que é essencial para você. Quando você sabe o que é essencial para você, aquilo que verdadeiramente te nutre, você consegue levar essa felicidade para os lugares onde você vai, inclusive para o trabalho, né? Foi preciso você tirar um ano sabático, de repente, para encontrar o que era essencial para você, né, Giordano? sim, sim. É muito louco isso, porque, de certa forma, eu já conhecia o que era essencial, né? Então, esse processo de mudança de carreira foi de aprender que eu tinha o direito, né, de reorganizar as coisas da minha vida e colocar o essencial também, até como forma de trabalho, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Eu escolhi ser terapeuta, ser professor de Reiki, porque essas coisas são essenciais para mim. Eu não tinha que ser um executivo, eu não tinha que, né? Até a mesma química, né? Tem N outras formas de exercer a química que não seja sendo um funcionário de um alto cargo de uma grande empresa, por exemplo, né? Essas coisas foram perdendo sentido, foram transformando sentido, né? Pode ser assim também, mas não tem que ser, né? Então, essa mudança, né? Tipo, o que a sociedade manda você ser para você ter sucesso aos olhos da sociedade, né? Não precisa ser assim, né? Aliás, essa é a fórmula para o fracasso, eu acho, sabe? Você querer agradar o outro, né? Agradar as idealizações externas, né? E isso, cara, isso é tão evidente. Eu peguei uma pesquisa da Betânia Tanuri, cara, que ela pesquisou, levantou a percepção de felicidade de executivos brasileiros. Mais de 300 empresas, mais de 1.000 executivos. Você tem ideia de quantas pessoas são felizes hoje no trabalho? Essas pessoas que realmente alcançaram esse modelo de sucesso idealizado? Qual é o percentual de pessoas felizes? Você tem uma ideia? Ou infelizes? Não sei se você já viu esse dado. Eu quero dar um chute aqui. Eu não sei se passa de 20%. Não sei. Pode ser que eu esteja sendo pessimista, mas talvez não passe de 20% aí. Que se consideram felizes. Como é que foi o meu chute aí? Olha, você é um bom jogador, cara. Porque se você chute, passa assim de 20%, mas passa tão pouco. Só 24% das pessoas
tá? São felizes. 76% dos executivos que tiveram sucesso, né, no modelo idealizado pela sociedade se consideram infelizes. Cara, esse dado é extremamente relevante. 76%, se você pega isso na vida no geral, tá? Isso na dimensão geral, a vida toda do cara, 76% dessas pessoas se consideram infelizes. Se você olha só a dimensão profissional, você faz um recorte aí, como você é no trabalho? Você está feliz no trabalho? 84% das pessoas são infelizes. Tem muita gente sem felicidade, entendeu? Isso, cara, esse dado grita para mim, falando, pelo amor de Deus, vamos olhar para esse paradigma e acordar que esse negócio não funciona, não é assim, né? Se a gente passa a maior parte do nosso tempo, se a gente passa a maior parte do nosso tempo no estado de vigília, trabalhando, imagine, né, investir esse tempo todo diante de... A Jana até colocou aqui, acredito que menos de 30%. É isso aí, Jana. Né? Eu falei que não passava de 20, você trouxe menos de 30, e é isso aí, olha, a quantidade de pessoas que se dizem felizes naquilo que fazem, né, Jordano? E claro, tudo isso vai ter consequências a médio e longo prazo. A curto prazo, ok. Todo mundo, acho que é saudável até a gente ter capacidade de lidar, né, com períodos de infelicidade. Infelicidade faz parte da vida, gente. É utopia achar que a gente vai ficar feliz o tempo todo, né? Mundo de Bob, não é assim. Né? Então, acho que lidar com prazer e desprazer, né, situações agradáveis e desagradáveis, faz parte. Né? A resiliência está aí para isso, a gente tem que passar, né, por períodos desafiadores, desagradáveis, é natural. Né? Mas a médio e longo prazo, você permanecer, como você muito bem falou, né, a maior parte do nosso tempo em vigília, numa situação que ela nos é desagradável, que não nos traz felicidade, para atender um ideal, né, idealizado pela sociedade, pelo externo, cara, a gente adoece, né? Nosso emocional vai para o brejo, nosso mental vai para o brejo, depois nosso corpo físico também adoece, né? Eu acho que não é à toa que talvez a gente tenha hoje tantos doentes crônicos, né? Síndromes metabólicas, depressão, né? Suicídios, tanta coisa, né? A que ponto chegamos, né? Para buscar a felicidade. Isso é forte, né? Então, por isso que essa reflexão acho que é tão importante. Né? Como o Gustavo disse aí, né? É um gigante sinal vermelho, né? E eu vejo eu realmente vejo como um sinal vermelho, né? Nem um sinal amarelo, não, porque talvez as pessoas não tenham consciência de que elas já estão adoecendo, né? Pois é. Né, em relação a isso, porque é como aquela história do sapo, né? É como se aquela pessoa estivesse se acostumando ali com aquela, sabe, com aquela água quente e no dia a dia, e de repente não percebe esse sinal, né, Jordano? Não percebe, porque todo mundo faz assim, né? E a gente entra naquela coisa, sempre foi assim, todo mundo faz assim, as pessoas estão nisso. A normose, né? É o conceito que acho que a Transpessoal traz pra gente, que é tão valioso, né? Da normose. Cara, quando eu aprendi sobre a normose, isso abriu assim meus olhos. Caramba! Né? Então, acho que você conhece, né? Eu conheço, mas talvez muitas pessoas que estejam aqui assistindo a gente não seja também a primeira vez que elas vão falar. Então, vou falar um pouquinho sobre a normose. Né? O que é normose? Né? O Roberto Crema fala, né, que é a patologia da normalidade. Né? O que tem de patológico no normal? Né? Justamente isso, né? O sapo fervendo na panela de água quente. A gente olha ao nosso redor, né? E existem aspectos do nosso dia a dia que a gente considera normais e por isso não nos atentamos a eles, mas eles são disfuncionais ou patológicos, ou trazem sofrimento, ou doença, ou até mesmo morte. E não conseguimos reconhecer, né, esses aspectos disfuncionais justamente porque consideramos normal, um comportamento normal. Se a gente for olhar para a vida, por exemplo, andar com cinto de segurança. Hoje todo mundo usa e tal, mas há 20 anos atrás, cara, era normal. Cara, eu cresci andando no chiqueirinho do Fusca, né? Então, sobrevivemos, ok, mas foi por sorte, né? Hoje a gente sabe que a gente tem que colocar. Né? Há 20 anos atrás ninguém colocava, e não colocar o cinto de segurança era normal. Andar de moto sem capacete era normal também. Com o tempo a gente vai percebendo e adaptando, né? Mas isso é lento, e o que torna isso lento é a falta de autocrítica que a gente tem quando algo é considerado normal, porque esse comportamento ele é repetido por muitas pessoas. Né? E eu acredito que a gente esteja hoje num período de uma grande normose relacionada à forma com que lidamos com o trabalho, né? Com a nossa cultura profissional. E que leva,
né, infelizmente, a esses dados de extrema infelicidade. Né? Então, mas é bacana, porque da Europa, né, de outros lugares do mundo, a gente consegue ver já que tem coisas diferentes sendo feitas. Né? Eu vejo na Europa, no Japão, o pessoal reduzindo, né, a jornada de trabalho, jornadas de trabalho de 4 dias, né, com mais produtividade, né, do que as jornadas de 5 ou 6 dias. Né? Eu acho isso incrível, né? Porque as pessoas estão... Por quê, né? Porque elas têm mais tempo para elas. E o tempo de trabalho, elas vão mais felizes, mais inteiras, né? Mais disponíveis para aquilo. Né? E isso é tão verdadeiro que você traz, Jordano, que eu atendo aqui em consultório alguns líderes aí do Brasil que trabalham, por exemplo, dentro do contexto bancário, né? Alguns gerentes de banco. E mais de uma vez eu escutei nessa quarentena que alguns caminhos que os bancos descobriram que os bancos aprovaram nesse período de quarentena para que pudesse ser testado, que antes eram sugeridos, mas os bancos não aprovavam, como, por exemplo, o trabalho home office, e esses gerentes têm alcançado 36% de um rendimento melhor em relação àqueles que ainda estão presencialmente na agência, exatamente por eles estarem próximo da família, próximo dos filhos, por eles estarem ali em casa e ter a possibilidade de estar dentro de um contexto onde eles se sentem mais humanos. Esses gerentes estão trazendo isso para o consultório e já estão sendo avaliados o desempenho deles, né? Agora, uma coisa que a Viviane traz aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, e eu acho uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: a gente adoece, né? E os nossos filhos também, porque achamos que é o único caminho. Talvez ela esteja se referindo àquela coisa de primeiro trabalho, sucesso, para depois ser feliz, né? Mas como educar os filhos sobre o real sucesso? Ou seja, eu vou talvez lapidar um pouco mais essa pergunta ainda, se você me permite, Viviane, como passar para os nossos filhos no caminho que é possível, sim, agir feliz, ser feliz e no caminho ir buscando, né, no trabalho, sucesso e tal. Como é que você traz isso, Jordano? Como perpetuar para os nossos filhos essa percepção, cara? Cara, eu acho que talvez a coisa mais importante que a gente possa fazer é ensiná-los que eles podem ser eles mesmos. Uau, autenticidade, né? Autenticidade, né? Eu me lembro, tem uma metáforazinha, que eu não tenho certeza se foi realmente Einstein que disse, mas muita gente fala que diz, né? Hoje em dia a gente não deve saber, né? Tudo foi Einstein que disse ou alguém famoso, né? Mas não importa, né? Mas não importa, o que importa é a essência, né? Você fala, se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar a vida acreditando que ele é um idiota, né? Então, eu acho que cada um é um, né? E acho que isso é muito importante, porque a felicidade verdadeira, ela passa essencialmente para essa descoberta de quem é você, né? O que você quer fazer, né? Quem você quer ser no mundo, por você, não pelo externo, né? E tudo bem, cara, tudo bem ser um pintor, tudo bem ser um músico, ninguém precisa ser um gerente ou diretor, né? Algumas pessoas sim gostam de fazer isso de forma autêntica, né? Mas nem todo mundo precisa ir buscar, né, o sucesso numa gerência, diretoria, num alto cargo, né? Tudo bem, cara, ser qualquer coisa que você queira, né? Porque qualquer coisa que você quiser ser, né, se você faz a partir da sua alma, você vai fazer bem feito e isso vai ter um retorno, né? Isso vai ter um retorno. Então, eu acho que talvez a coisa mais importante, né, é autorizar os filhos a buscarem sua autenticidade, né? Que os filhos tenham essa relação parental, né? É interessante porque eu acho que nós temos na nossa psique 2 camadas, né, de cobranças, vamos dizer assim, ou de lealdades, né? A primeira é a camada familiar, parental. Os filhos precisam lidar com as expectativas que os pais levam para eles, que a família leva para eles. Você veja essas famílias, por exemplo, de médicos e advogados, que vem o avô, bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto, todo mundo seguindo a mesma carreira. Cara, você ousar fazer diferente, inconscientemente trair essa família, né? Então, tem um olhar... Sair da normose. Mas tem um olhar sistêmico para isso também, né? Né?
É quase como trair o seu direito de pertencer à família, né? Perfeito, perfeito. Então, no inconsciente, né, da criança, isso é muito forte. Ela vai fazer aquilo porque fazer diferente é quase como que perder o direito de ser amada, né, pelo papai e pela mamãe. Então, acho que É, garantir, né, essa liberdade para a criança, de que ela pode ser quem ela quiser e que isso não vai mudar o amor dos pais por ela, é fundamental, né? eu recebo essa fala sua com muita gratidão, sobretudo como pai, né? Não muito antes de ser terapeuta, eu fui pai. Então, assim, pai de uma menina de 23 anos, uma adulta que está aí no Brasil, e de um garoto de 17 anos, e assim, quando você fala dessa ser quem você é, né, e a Maria Helena até traz aqui, a felicidade é um estado interno diferenciando o ser e o ter, eu sinto que vem muito ao encontro desse ser, né? Quem sou eu? O que que eu entrego de melhor? O que que eu faço naturalmente? Quais são os talentos que eu tenho comigo? E esse diálogo entre pais e filhos, né? Despertando nesse filho o que que ele sente que ele faz com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais naturalidade, com mais Uhum, autenticidade, eu sinto que é um lindo caminho. Ontem eu escutei do meu pai de 74 anos, que também mora aqui nos Estados Unidos, Jordano, se uhum, referindo, ele estava conversando com a Márcia, não era nem comigo, e ele dizia que quando nosso irmão caçula, o meu irmão caçula, que hoje é psicólogo em Nova York, ele escolheu fazer a psicologia, meu pai questionou muito, sabe? Será que é o melhor uhum, caminho e tal? E hoje o meu uhum, pai disse, como eu sou feliz por ele ter feito essa escolha, porque eu vejo ele uhum, feliz, eu vejo ele fazendo algo que ele gosta de fazer, mas eu também não compreendi isso há 10 anos atrás, quando ele fez essa escolha. Né? Então você uhum, vê que quando você fala desse olhar sistêmico, muitas vezes o filho fazer essa escolha passa por uma quebra realmente de paradigma, né? uhum. De ter que honrar os pais, mas muitas vezes dizer eu honro, mas eu gostaria de fazer um pouquinho diferente, né? De buscar um caminho diferenciado, né? É, é muito interessante esse olhar sistêmico, né? Que eu estou quase concluindo aqui a minha formação, né? De constelador, né? E uma coisa muito importante que eu aprendi nessa formação, né? É que a gente só de verdade honra nossos pais, nosso sistema familiar, quando a gente caminha em direção à nossa própria felicidade e à nossa autenticidade. Uau! Essa é a maneira saudável para o sistema e para o indivíduo, né? De honrar, né? A gente aprende, na verdade, a honrar a partir de um amor que ele é imaturo, né? E honramos a partir do sofrimento, das lealdades, né? Carregando pesos que não são nossos, né? Permanecendo em fidelidades sistêmicas, né? Que são disfuncionais, né? E a constelação familiar vem, na verdade, para trabalhar esses aspectos, porque isso é inconsciente, mas é amor, né? É tudo por amor, mas é um amor imaturo, é um amor que precisa ser amadurecido, né? E quando esse amor amadurece, né? Qual é o caminho saudável? Você caminhar, na verdade, em direção à sua autenticidade e à sua própria felicidade. Entende? Essa é a maneira madura e saudável de honrar os pais do sistema, né? O melhor que um filho pode fazer para os pais ou para os avós é ser feliz. Você fala, quer coisa melhor? Né? Então, é muito bonito isso, né? E aí você toca num ponto, cara, que é muito legal, eu vou pegar esse gancho, tá? Que você fala dos pontos fortes, dos talentos, né? E aí a gente entra para o domínio da psicologia positiva, né? E acredito que também dos pontos fortes, que você trabalha com o coaching de pontos fortes, né? Eu não conheço muito bem a interseção, mas eu posso falar um pouquinho da psicologia positiva, né? Quando eu estudei o Martin Seligman, cara, nossa, eu fiquei encantado com isso, né? A Porque abordagem. ele traz essa questão, né, que são as forças pessoais. Isso é muito legal, né? A gente aprender, né? Algo que está disponível, tem vários livros fáceis de ler sobre isso, sobre as nossas forças pessoais, né? O que são forças pessoais? São maneiras da gente expressar no mundo valores elevados, né? O Seligman, ele traz lá 24 forças pessoais, que elas trazem, na verdade, um senso de autenticidade. Quando você vai lá e descobre quais são essas forças pessoais, o mecanismo de detecção delas, vamos dizer assim, é um senso muito forte de autenticidade. Nossa, esse sou eu. Quando eu faço isso, nossa, esse sou eu. Isso vem, sabe? Que nem eu sou curioso, cara. Eu gosto, a curiosidade para mim é uma força pessoal. Eu também gosto do aprendizado. Eu gosto de aprender coisas, eu gosto de estudar, tem um monte de livro.
né? Então, essas coisas são, por exemplo, o Giordano, cara. O Giordano é curioso e ele gosta de estudar. São meus pontos fortes, né? Aham. São minhas forças pessoais, né? Sim. E essas duas, por exemplo, estão relacionadas à virtude, né? Ao valor da sabedoria. É uma categoria, né? Então, é uma forma de você expressar, vamos dizer assim, um valor elevado no mundo, né? E aí o que acontece quando você usa as suas forças pessoais e acredita também nos pontos fortes? Você se sente feliz. Tô fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. É. Como não E me aí sentir o feliz, mais né? legal, cara, é que tem uma diferença nessa felicidade, né? Porque felicidade não é uma coisa só. A felicidade ela é multidimensional, né? A felicidade que a gente sente quando a gente usa, coloca em ação nossas forças, nossos pontos fortes, ela é duradoura. Ela não passa rápido, né? Só de lembrar, né, algo que você fez, só de trazer para a memória a última vez que você usou, por exemplo, uma força sua, o seu estado emocional muda e esse estado permanece por horas, até dias, né? Se você usar suas forças todo dia, você vai permanecer num nível de contentamento que é diferente do prazer, né? E essa distinção, né, entre contentamento e prazer, que é muito importante ser feita, eu acho, nesse ponto, né? Porque o prazer, ele é efêmero, né? Prazer dura pouco. Prazer, quando você toma seu sorvete predileto, você sente prazer, né? Um minutinho depois, pum, passou, né? Perfeito, Né? perfeito. Né? Assim como você dá uma topada com o pé ali na cadeira, né? Dói, você tem um desprazer, mas daqui a pouquinho passou também, né? Você volta para o neutro. Então existe uma dimensão da felicidade que é o prazer e o desprazer, né? A gente sente isso, né? E é natural, né? E aí entra o hedonismo, né? O hedonismo é uma teoria que prega que a felicidade, a fórmula da felicidade é maximizar o prazer e minimizar a dor, né? Então, vamos fazer nossa vida de forma a termos o máximo de prazer possível e sofrermos o mínimo possível. Faz muito sentido, né? É difícil fazer isso. A gente precisa, talvez, de muito recurso para fazer isso, né? Né? Mas Muito não é suficiente. treino, né? Muito treino, Colocar em isso. mas não é suficiente, né? E isso traz uma angústia, né? Porque a gente entra num padrão de evitação da dor, né? E evitar a dor traz apreensão, traz angústia, traz ansiedade, né? Não quero sentir dor porque dor é ruim. Quero sentir só prazer, né? Algumas pessoas até conseguem, né, desenhar a sua vida em função disso e ter uma vida plena de prazer, sem dor nenhuma, né? E aí chega um ponto que parece que essas pessoas ficam entediadas, né? Perfeito. Porque não há mais prazer que é um motivo fazer algumas coisas. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um amigo há vários anos atrás sobre isso. A gente estava batendo papo sobre sucesso, sobre ganhar dinheiro, sobre ficar milionário, sobre dominar o mundo, aquela coisa, né? E aí, eu estava almoçando com ele, eu tive um estalo. Eu falei, nossa, vamos olhar para essas pessoas que realmente dominaram o mundo, né? Você vê Bill Gates, você vê esses caras famosos, né? Muitos deles fazem um caminho, né? Depois de conquistar suas grandes fortunas, ter suas empresas no top 10 do mundo, eles caminham para o altruísmo, né? É muito comum, né? Sim. O que será que acontece com essas pessoas que passaram a vida, né, abrindo mão de família, de amigos, de lazer, de um monte de coisa, construindo um império, chega lá e de repente resolve doar tudo, né? Abre mão de tudo isso. Será que a gente tem que realmente chegar nesse mesmo ponto, fazer esse mesmo caminho para descobrir por que essas pessoas pensam no altruísmo nesse ponto da vida? Ou será que a gente pode aprender um pouco com eles e trazer isso para o agora, né? Para não perder tanto tempo, talvez um caminho que não seja mais apropriado, né? Eu falei, caramba, né? Talvez não seja esse o caminho, né? Maximizar o prazer e minimizar a dor. E eu descobri de novo com o Seligman, com a psicologia positiva, que ele explica um pouco disso. E entra essa distinção entre o que é prazer e desprazer, que é o hedonismo, e o contentamento, né? Prazer dura pouco, dor também dura pouco, né? Prazer vem e logo passa, dor também vem e logo passa. Faz parte da vida, né? Sim. É importante, sim, que a gente busque prazer, né? Que a gente permita que o nosso corpo sinta prazer. Quem sente prazer é o corpo, né? O físico, assim, né? Então, é importante, é saudável, né?
Como também é saudável sentir dor. Faz parte do corpo, né? Natural Sim. que a gente sinta dor. A gente tem que aprender a sentir dor e tudo bem, vai passar. Assim como o prazer também vai passar, né? Lidar com isso de forma mais natural, mais fluida é importante. Mas existe aí uma outra dimensão da felicidade, que eu chamo de contentamento, de alegria, que não é do corpo, é da alma. Isso é mais perene, né? É, Isso é mais perene. Eu costumo dizer que a dor é inevitável. Agora, o sofrimento talvez seja uma escolha mesmo, né? é Ficar nisso. opcional, né? É opcional, é verdade. Né? Permanecer na dor é uma opção, né? O que a gente faz Exato. inconscientemente muitas vezes é difícil, né, mudar essa escolha, mas acho que é um caminho importante, né? Mas aí esse é o lance, né? Se a gente entende que existe aqui prazer e de uma forma mais abrangente, né, transcendente, né, nesse Aham. conceito, existe o contentamento, a alegria, né, que a gente sente não no corpo, mas na alma, e essa alegria ela Aham. chega no corpo também, né? Mas a Aham. partir de algo mais essencial, né? E o que traz essa alegria, né, para a gente, né? É a autenticidade. E o caminho para a nossa autenticidade é descobrir quem nós somos, né? E um bom caminho para descobrir quem nós somos é descobrir o que a gente gosta de fazer, né? Que são as Isso é forças. libertador, né, Jordano? É, É libertador, né? Eu é sinto uma libertador. sensação de liberdade mesmo, né? O Gustavo até É, colocou aqui qual é o caminho da sua alma. Engraçado que quando você trouxe essa conversa com seu amigo e se referindo aí a essas pessoas que alcançam aquilo que para muitos seria o máximo, né? O topo da cadeia, né? Que é o uhum, sucesso, que é muito dinheiro e tal, como os exemplos que você trouxe aí do Bill Gates, enfim. Eu me lembro que eu fui uma oportunidade de fazer uma palestra num café da manhã ali num hotel em São Paulo e recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não tinha muita intimidade. Ele me conheceu através da mídia social e tudo. E aí ele fez um contato e eu marquei após a palestra que a gente tomasse um café no hall do hotel, sabe? E essa uhum. pessoa me procurou e me disse, Fabrício, eu passei 2 anos da minha vida fazendo tudo, absolutamente tudo que eu queria. Viajei para os lugares que eu queria, comprei absolutamente aquilo que eu queria. Ele chegou a dar um exemplo que ele havia comprado um carro que já tinha tudo, mas ele ainda inventou em colocar coisas a mais no carro que ele sabe, assim, ele falou, passou 2 anos. Quando ele acordava, ele dizia, agora eu vou viajar para tal lugar, sabe? E ele recebeu uma herança da família, tinha um imóvel ali no centro de São Paulo, valiosíssimo, e ele recebia aluguel daquele imóvel, e tudo. Só que depois de 2 anos, cara, que ele simplesmente acordou um dia e falou: Meu Deus, tudo que eu quis fazer, eu consegui. E ele encontrou um vazio existencial, sabe, Jordano? Uma coisa assim, um buraco. E ele me procurou naquela oportunidade querendo compartilhar com aquilo, estava eu, ele e a Márcia ali, a minha filha também tinha ido assistir essa palestra minha, e aí eu fiz essa pergunta para ele, sabe, do tipo, o que é essencial para você? Para que você vive isso? É só para fazer aquilo que você fez esses últimos 2 anos? Ou talvez você possa descobrir, né, algo a mais, um sentido de vida? Qual é o seu chamado de alma, né, Jordano? É o propósito, né? Isso. Esse acho que é o ponto essencial, né? Porque a gente só encontra o nosso propósito, eu acho, quando verdadeiro, né? Quando a gente se permite ser autêntico, ser quem somos, né? Eu acho que cada indivíduo é único, né? Nós temos tantas possibilidades diferentes, né? Que acho que é impossível você achar duas pessoas exatamente com os mesmos talentos, das mesmas proporções. Cada um é único e essa combinação única, né? Que torna cada um especial, vamos dizer assim. Então, acho que talvez o nosso desafio, nosso primeiro desafio, seja descobrir qual é a nossa combinação e o que a gente pode fazer com ela, né? E se permitir fazer algo no mundo com isso, né? E aí é interessante, né? Porque a gente estava falando de necessidade, né? Sim. Acho que a gente tem um caminho para chegar nessa conclusão de uma forma um pouco mais estruturada. Eu acho que a felicidade vem, na verdade, né? Quando nós suprimos as nossas necessidades. Mesmo quando a gente exerce as nossas forças pessoais, né, nós estamos suprindo uma necessidade também. Né? Nós temos níveis de necessidade. É aí que a transpessoal torna isso muito belo, porque ela traz o Maslow, né? Aquela pirâmide das necessidades, né? Eu encontrei um outro autor também, chamado Richard Barrett, você deve conhecer, que ele faz um trabalho incrível, né, Incrível. colocando essas necessidades em níveis de consciência. Perfeito.
E aí o que ele fala, né, o Barrett traz, né, que as pessoas mais felizes, assim como Maslow estudou as pessoas mais felizes e mais realizadas, né, elas aprenderam a suprir suas necessidades em todos os níveis. Então não se trata de abandonar alguns níveis e focar em outros. Se trata de aprender a lidar com todos eles de forma eficiente e saudável. E aí a gente tem que entender, né, que nós temos, na verdade, duas camadas de níveis. Né? Temos necessidades que elas são deficientes ou básicas e temos necessidades de crescimento ou meta-necessidades. Né? E as necessidades, vamos dizer assim, deficientes, não é deficientes, são de deficiência. Né? Qual que é a diferença? Né? Essas necessidades de deficiência, né, quando a gente as atende, elas causam na gente uma sensação próxima ao prazer, né? Nossa, atendi, beleza, mas logo passa. Isso, né? é o momentâneo. É momentânea. Mas não atendê-las causa um medo terrível, cara. Não atendê-las é quase como estou correndo risco de morrer. Então, não ter a possibilidade de não atendê-las torna essas necessidades urgentes. Então, elas vêm para o primeiro plano e a gente tem que traçar estratégias para atendê-las. Né? Essas necessidades de deficiência são três, né? E elas, na verdade, elas representam a nossa estrutura de ego, né? Elas representam a forma que estamos no mundo. São necessidades básicas de sobrevivência, de pertencimento e estima, né? De pertencimento e de autoestima, de senso de valor próprio, né? Então, como que suprimos nossa necessidade de segurança? Quais são as três? Pode repetir? Autoestima, pertencimento... A segurança, tá? A primeira, mais básica, tá? Okay. A segunda é pertencimento, okay. Tá? E a terceira, estima, okay. Né? Que é o senso de valor, né? Então, primeiro, segurança, né? Puxa, a gente precisa ter um teto, né? Para morar embaixo, a gente precisa ter saúde, né? É mais relacionado à ameaça física, de sobrevivência. Sim. Mesmo, né? Sim. Como garantimos a nossa sobrevivência? Né? Então, no segundo plano, temos agora a necessidade de pertencimento. Tem a ver em amar e ser amado em relação aos seus pares, aos seus iguais, a pertencer à sua família, né? Aquele amor de troca, aquele amor bem humano mesmo, né? E o terceiro nível é o nível de valor próprio, de estima, né? O que eu faço para ter valor no mundo, né? Uau. E aí que a gente começa a se perder, né? São nesses três níveis que a gente se perde, né? Porque a gente coloca, na verdade, inconscientemente, no externo, né? Os recursos para suprir essas necessidades, né? Eu preciso de um emprego, preciso ganhar dinheiro para poder pagar uma casa, né? Para poder comprar comida, para pagar um plano de saúde, porque tudo isso é uma ameaça à vida. Tudo isso vai garantir minha sobrevivência, né? Eu preciso, vamos dizer, como a gente falou antes, né? Fazer o que minha família espera de mim, fazer o que os meus pais esperam de mim, né? Para merecer o amor, para continuar a pertencer à família, né? Não ousar ser a ovelha negra, que vai ser a rebelde, que vai cair fora, né? E tem que também ter sucesso aos olhos da sociedade, né? Qual é o padrão que a sociedade diz? Tem que ser um gerente, tem que ser um diretor, tem que ter o carrão do ano cheio de acessórios, para que os outros me vejam com valor, né? Tudo isso se chama mecanismos de carência e dependência, né? Cara, quando a gente coloca, né, as nossas necessidades, os meios de supri-las no externo, a partir do outro e das outras coisas, ferrou. Ferrou. Né? Essa é a fórmula do sofrimento, né? Eu estou fora do fluxo, né? Eu estou fora do meu fluxo, né? Porque você depende do outro, né? Você depende do externo para não sofrer. E aí perder, né, esse externo que te supre, cara, imagina o medo que traz, né? É o medo de perder o emprego, né? É o medo de ser você mesmo e trair a expectativa da família. É o medo de ousar não ter sucesso perante a sociedade. Né? E mesmo que em algum momento você receba esse reconhecimento do externo, ele também é algo efêmero, né? Efêmero. Esse não nutre, né? Você recebe, a pessoa até te entrega todo aquele reconhecimento, mas é incrível como é que um tempo depois você precisa de mais, porque vem de fora, né? E aí que está a virada de chave, cara, porque a gente precisa aprender, né, e despertar a consciência para isso, é que a única maneira de lidar de forma saudável, né, com essas três necessidades é a gente se empoderar, no sentido de que
de que a gente mesmo consiga suprir suas necessidades a partir de nós, não a partir do externo. Por exemplo, considerando um indivíduo saudável, né, autônomo, é importante que você tenha o conhecimento que você consegue se manter em segurança e você consegue, a partir dos seus recursos, dessas forças pessoais, seus pontos fortes, por exemplo, suprir suas necessidades de segurança, né, de sobrevivência. Sim. Eu consigo sobreviver. Eu consigo vender alguma coisa, arrumar um emprego e tal, mas eu sobrevivo a partir dos meus recursos, das minhas potencialidades. Seja fazendo o que for, mas eu consigo sobreviver. Eu sei o que eu preciso para me manter saudável, eu sei o que eu preciso para me manter em segurança. Né? Isso vai trazendo autonomia. Né? A mesma coisa no nível de pertencimento. Né? Se a gente dá o poder para o outro, né? O outro faz o que quer da gente. Essa é a questão. Então, enquanto a gente garante o nosso amor, né, a partir da autorização do outro para que possamos pertencer, né? A gente está na mão do outro. Se a gente olha para o ambiente onde estamos inseridos e temos consciência de que nós pertencemos por nós, né, que nós nos colocamos ali, aí nós não precisamos mais da aprovação do amor do outro, né? E podemos simplesmente doar amor, né? Sentir pertencendo. É uma virada de chave aí, né? E a mesma coisa com a estima, né? Como será que olhamos para nós mesmos? Será que nos damos o devido valor? Né? Será que valorizamos quem somos, exatamente como somos, né? Ou dependemos, né, de elogio, né, do aplauso do outro, né, da gratificação que vem do externo. Né? Então, não que a gente tenha que passar sem ajuda, sem o amor do outro, sem elogios, mas eu acho que pelo menos a nossa própria habilidade para suprir esses três níveis de necessidade tem que ser pelo menos suficiente. Entendeu? Pode existir uma interdependência, né? Eu posso sim me sentir merecedor daquilo que aquele outro quer me dar e me entrega. Isso também me faz bem, porque, como você bem disse, é aquele prazer. No entanto, eu não dependo disso, né? E o que você traz é tão rico nesse ponto, Jordano, porque eu e a Márcia, a gente fala muito disso enquanto casais, né, que convivemos juntos há 28 anos. Sinto também que quando a gente fala de hábitos, né, é importante nós adquirirmos os hábitos que nos nutrem primeiro, que a gente se sinta autossuficiente, né, no que diz respeito a essa segurança, ao pertencimento, à estima. E com coisas simples mesmo. Quando você fala dessa estima, nesse terceiro nível, eu me vejo muito assim. Quando eu abro os olhos e estou diante do espelho todas as manhãs, o que eu sinto por esse cara, sabe? Qual é o sentimento que eu tenho por essa pessoa que eu enxergo? Né? E é muito importante eu nutrir isso diariamente, né? Sim. E aí acho que a gente pega num ponto bacana, né? Porque assim, essas três necessidades, né? Como eu falei, elas são necessidades de deficiência. Se elas não estão bem nutridas, né, bem supridas, elas ficam vindo à tona o tempo todo como prioridade. Né? E se elas são prioridade o tempo todo, como a gente vai se abrir para necessidades mais elevadas? Elas ocupam tempo. Né? Então, e aí está um ponto interessante, né? Porque como que eu vou me olhar no espelho, olhar para esse cara e falar, cara, você é foda. Mesmo com tudo que você tem aí de torto, de ineficiente, né? Como vamos olhar, né, para as nossas imperfeições, né, e achar isso bacana, né? E aí a gente chega no nível de transformação, né, que é uma abertura do coração para a compaixão. Uau! O Jordano, a Fê Fagoni traz uma pergunta aqui, da qual eu tenho uma opinião própria, mas eu gostaria de te escutar primeiro. Ela diz assim, na visão de vocês, que eu também sinto que tem um olhar da compaixão aí, na visão de vocês, o altruísmo só emerge depois que esses três níveis básicos são atendidos? Olha só que pergunta interessante. O que você pensa disso? Olha, se a gente olha para a Madre Teresa de Calcutá, o que a gente faz? O que a gente pensa? Né? Se a gente olha para Dalai Lama, o que a gente pensa? Esses caras, eles não tinham esses três níveis básicos totalmente preenchidos, né? Uau, perfeito. Né? Mas algo dentro, existia um espaço dentro deles que, para eles, né, a alegria do outro era mais importante do que a própria alegria.
né? Isso eu acho que passa pela compaixão, né? Passa, eu acho, por uma visão do que é o mundo, do que é a vida e de quem que é o outro, né? A gente fala no transpessoal, por exemplo, do conceito de unidade, né? Em termos de níveis de consciência. O que é esse conceito de unidade, né? É um nível de consciência tão elevado onde consideramos que não existe mais dualidade, né? Você olha para o outro como uma expressão de uma mesma coisa, que é a mesma expressão em você e no outro, né? Esse algo divino, esse algo transcendente, essa vida, né, que ela é sagrada, que ela se expressa em você, em mim, em todas as pessoas, como uma coisa só. Então, olhar para o outro feliz é ser feliz a partir desse nível de consciência. E naquele momento, o seu gesto de altruísmo está sendo exatamente entregar o seu sorriso, né? Aquela porção de felicidade que você tem diante daquela pessoa. Essa pergunta da Fê aí, e que eu sinto que foi a sua resposta exatamente ao encontro daquilo que eu penso, Jordano. Gratidão por isso, porque eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, da minha sogra, da sogra da minha irmã aqui dos Estados Unidos, que vieram para cá quando passavam fome no Brasil, e ela o tempo todo, o meu cunhado traz isso, que ela mesmo quando ela não tinha para ela ainda arrumava uma forma de compartilhar o pouco que ela tinha, sabe? Ela quantas vezes ela pegava uma roupinha ali, um trapo, mas ela levava para uma determinada instituição, alguma coisa, porque ela encontrava, não esperava eu ter para compartilhar, não esperava eu ter para ter o altruísmo, né? E aí você vê que o filho hoje, por exemplo, é CEO de uma ONG, onde ele compartilha muito. Por quê? Porque viu na mãe, mesmo quando não tinha a possibilidade de ser altruísta. E você tão bem traz os exemplos aí da Madre Teresa de Calcutá e do Gandhi, enfim, né? Eu acho que tá implícito, né? Sim. É que acho que chegar no nível desses caras é um caminhar, é um aprendizado, né? Eu acho que essa que é a beleza da vida, né? Acho que talvez o maior aprendizado que a gente possa ter ao longo da vida é aprender a ser feliz, né? A gente ir refinando, né? A maneira que conseguimos ser felizes, né? E aí a gente pode resgatar essa questão da compaixão, né? E quando a gente aprende a ter compaixão por nós mesmos, né? Pelas nossas imperfeições, pelos nossos limites, né? Não só ter amor pelas forças, mas amor também pelas fraquezas, né? Pelos nossos aspectos onde a gente precisa ainda desenvolver, né? Se a gente consegue ter compaixão por nós mesmos, né? E, relaxarmos e dizermos na frente do espelho, né? Tá tudo bem, né? Você é perfeito na sua imperfeição, olhando para sua imagem assim. E relaxar e ser feliz, cara, olha que espaço, né? Que você vai e olha para o mundo e para a imperfeição do outro e para tudo que existe ele desafiador, né? Começando a olhar para si com autocompaixão, né? E aí você talvez possa olhar até para a maneira imperfeita com que as suas necessidades mais básicas estão sendo supridas naquele momento, aí falar, ok, tá tudo bem. E permitir ter um pouco mais de espaço para expressar a sua verdade, mesmo que, né, esses três níveis não estejam sendo supridos da forma ideal neste momento, né? E encontrar outras maneiras, né, de fazer isso. Jordano, que interessante você falar de compaixão. A Gil aqui, ela diz, fantástico toda a colaboração de vocês, né? Eu sou uma mulher preta e sofro com racismo e desprezo por muitos brancos. Como introduzir por muitos conceitos em uma sociedade que me desumaniza o tempo todo? Eu sinto que é muito em razão dessa autocompaixão, ou seja, o quanto que você sente compaixão daquilo que você é autêntica, né? Eu sou quem eu sou, né? Não é isso? Eu acho que a partir disso, dessa autoaceitação, né, a gente pode estar no mundo de uma maneira mais verdadeira e mais amorosa, né? E a gente pode ser quem a gente é, né? Não tem melhor ou pior, certo ou errado, cara. Cada um é perfeito na sua imperfeição. Imperfeição, perfeito. Né? Então, acho que passar por isso, né, assim, acho que a gente aprender a lidar, né, com esses três níveis de necessidades e aprender a desenvolver a nossa autenticidade em relação a eles, né, não a autenticidade, a nossa autonomia, né, nesses níveis, né, nos dá uma grande liberdade. Isso é como reeducar o nosso ego, né? Eu acho que aprender a ser feliz é aprender a educar o ego para ser servidor da alma.
Uau! O ego está a Uau! serviço. Nós existimos no mundo, né, a partir do ego, né? E o ego precisa, a função dele é suprir necessidade de segurança, sobrevivência, relacionamento, né? E estima. A gente precisa disso para viver, né? Mas não é isso, né? Esse não é o propósito da vida, né? Isso é um meio para viver. Então, o que é viver? Né? Viver é expressar a alma, é ser quem você é, né? Você precisa de um ego saudável, né? Mas flexível, né? Maleável, né? Que não queira ser o protagonista, o dono da história, né? O dono da história é a alma, né? O ego é o meio que você usa para expressar a sua alma no mundo, né? Então ele precisa, acho que, ser reeducado, né? Para falar, ok, tudo bem, eu sou o backstage aqui, né? Eu sou só o meio pelo qual a alma se expressa no mundo, né? E eu acho que essa reeducação passa pelo desenvolvimento desse senso de autonomia em relação a esses 3 níveis de necessidades. Quando eu sinto, não, ok, eu sei supri-las, aí eu relaxo, o medo desaparece, ou pelo menos reduz significativamente. E sem medo, aí eu posso ser quem eu sou, seja isso o que for, né? Eu posso expressar meus talentos, meus pontos fortes do mundo, né? E aí qual que é o lance, né? Que é a grande virada. Cara, quando eu vou e começo a me permitir expressar os meus talentos, meus pontos fortes, eu descubro que a alegria, a felicidade que vem disso é muito melhor, né? E a gente começa a se encantar com a gente mesmo e começa a buscar a excelência, Aí a gente começa, cara, isso vicia. Cara, você quer ser melhor, você quer ser cada vez melhor, né? Uau, né? que legal. É isso que o Barrett fala de uma mudança de mindset, né? Enquanto a gente está preso tentando suprir, né, as nossas necessidades básicas a partir do externo, a gente está numa mente que ela é socializada, dependente do externo. Quando a gente vira essa chave e fala, opa, peraí, eu consigo, o suficiente para existir, eu consigo suprir por mim mesmo, e abro mão da necessidade dos outros e do externo, vamos dizer assim, como dependência, né? Isso traz uma liberdade enorme, né? Aí ele chama isso de mente independente. Uau! Ou mente autônoma, né? Cara, e aí o que tem para fazer? O que tem para fazer é descobrir quem você é e ser bom nisso. Né? E flui, né? A Jana está até trazendo aqui, entramos no flow, né? Flui, né? A coisa flui. Jordano, nós temos 4 minutinhos, tá? Eu ficaria aqui, cara, o dia inteiro, porque falar. Você chegou num ponto aí dessa fluidez e a vontade que eu tenho é de me banhar nesse rio aí o dia inteiro, sabe? Porque é algo que realmente nos entusiasma muito, sabe? E daqui um pouquinho nossa live já vai terminar aí, cara. Tá bom. Eu também estou muito entusiasmado. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando, né? Mas eu acho que a gente falou um ponto muito importante, né? Porque, puxa, eu levei mais de 30 e tantos anos para começar a aprender isso, né? Então, se alguém puder despertar para isso a partir dessa 1 hora, uau, nossa, então eu já fiz minha missão no mundo, né? Então, eu acho que a gente pode, de repente, falar em alguma outra live, se você quiser, sobre a outra parte, né? Mas, só resumidamente, né? Quando a gente começa a expressar essas forças e pontos fortes no mundo, e a gente começa a dominar isso também chega num ponto que a gente começa a olhar para as outras pessoas e, puxa, para eu conseguir levar isso para o mundo de forma mais eficiente, eu preciso colaborar com outras pessoas. Aí a gente entra na interdependência. A gente faz... Deixa eu te pedir um favor, me perdoe te cortar, deixa eu te pedir um favor, nós estamos com a casa cheia, tá tão rico que eu vou te pedir uma gentileza, eu vou derrubar a live só para eu salvar ela e não correr o risco da gente perder, e a gente volta na sequência, tá? Em 1 minutinho a gente volta, tá? Tá muito rico, cara. Tudo bem para você? Mais uns 5 minutinhos? Claro. Ótimo, então. Então me dá só 1 minutinho que eu vou... pessoal, a gente volta daqui a 1 minuto, tá? Só para eu salvar essa live aqui, porque tá rico demais. Só 1 minutinho.